Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, mais uma vez com o programa mensal do dia 5. E dessa vez a gente vai falar sobre o documentário que foi muito comentado, que é o documentário do Schumacher. Muita gente esperou para assistir, querendo saber como que o Schumacher tá, querendo saber qual foi a proposta do documentário. E bem, eu trouxe uma convidada especial aqui que sabe muito sobre o Schumacher e que também assiste e que já até conversou comigo sobre o documentário para poder comentar com vocês quais foram os pontos altos, os pontos baixos que a gente, de modo geral, deste documentário. Mas antes da gente entrar no programa, de fato, aguarde e escute o quadro de recados que tem uns recadinhos muito importantes. Quadro de recados. Então, galera, os recadinhos padrões de sempre. Se vocês gostaram aqui do programa, se vocês gostam do Ponta Talks, tem aqueles amigos que também gostam de podcast, gostam de automobilismo, indica a gente para eles. Passem aí a palavra do Ponta Talks também para outras pessoas. Você também vai poder comentar com eles os programas, ou talvez até escutar juntos. Então, todo mundo sai ganhando. Se vocês também puderem ajudar de maneira financeira, a gente tá no PicPay. É só procurar por GDF1.talks, repetindo, GDF1.talks, e ajudar com a quantia que vocês tiverem disponível. Se não puder ajudar, porque não é todo mundo que pode, não é mesmo? Divulgando o nosso programa, dando aquele RTzinho maroto lá no Twitter, já é de grande ajuda. E além disso, além desses recados padrões que vocês já estão carecas de saber, também tenho algo para contar para vocês, que esse mês vai ter um episódio super, hiper, mega power especial. Fiquem de olho no Twitter, fiquem de olho nas nossas plataformas, que quando lançar vocês vão adorar. Não vou falar mais nada porque é surpresa, mas fiquem de olho nesse mês de outubro que a gente vai ter um episódio super, super especial. Mas é isso, agora fiquem aí com o programa que tá muito bom. A gente tá falando bastante sobre o documentário de Schumacher. Pra quem gosta do cara, pra quem não gosta do cara também, muito legal saber sobre. Então continue aí. Olá, gente, tô aqui com a convidada que vocês já estão careca de saber quem é, porque já participou de vários Ponta Talks e vai participar de outros também, porque a gente ainda tem que fazer o resumão do que foi a temporada de Fórmula 1, que nem acabou ainda. E é ela, a Débora, do Boletim do Paddock. Débora, seja bem-vinda. A escolha foi proposital, tá? Porque ela é super fã do Schumacher, então não podia convidar outra pessoa senão ela pra poder falar do documentário do homem. Oi, pessoal. Oi, Rafa. E todo mundo que escuta o Ponta Talks. Eu tô muito feliz com o convite e vamos aí falar do homem, falar desse documentário que a gente já teve algumas opiniões parecidas, né? Exato. Também vou falar que foi tendencioso o negócio aqui. Eu trouxe alguém que tem a mesma opinião que eu em muitas coisas desse documentário. Tem alguns pontos até que a gente acabou conversando que a Débora viu de modo diferente do que eu vi. Mas de modo geral, acho que a gente tem o mesmo consenso sobre o documentário. Por isso que eu trouxe ela, até porque a conversa vai ser mais fluida até nisso. Mas já avisando, se você ainda não assistiu, assim, vai ter aqueles spoilers de o que a produção mostrou, o que a produção não mostrou. Obviamente que não vai ter spoiler da vida do Schumacher, porque já é de domínio público toda a carreira dele, né? E não tem nada a mais da vida privada dele no documentário. Então, assim, em termos do que a narrativa mostra, não tem nada novo. Mas a gente vai aqui discutir um pouquinho de como foi a construção da produção. Então, assim, se você não quiser saber o que mostra, o que não mostra, espera assistir pra ver o que tá. Se você não se importa, ou se você já assistiu, pode continuar. Mas então, Dé, qual era a sua expectativa pra esse documentário? Quando falaram vai ter um documentário na Netflix sobre o Schumacher, a gente viu os burburinhos, a gente viu até a Corina comentando um pouquinho sobre o que ela queria mostrar nesse documentário antes do documentário sair. Então, qual era a sua expectativa pra ele? Bom, Rafa, primeiro que eu não achava que ia ser um documentário, assim, com minutagem de tempo, sabe? Eu achava que ia ser dividido em episódios, até porque a gente tá falando de um piloto que teve 7 títulos mundiais, né? Tipo, teve uma longa passagem pela Fórmula 1, teve aquele período que ele saiu e depois ele retornou ali, correu 3 anos pela Mercedes, então eu achava que ia ser uma coisa diferente do que foi o documentário do Senna, sabe? Em tempo. A gente ia ter, talvez, episódios. E aí depois fica claro que não era assim, que ia ser uma coisa
um documentário mesmo com minutos, né? E aí eu já fiquei com o pé atrás, achando que eles não iam conseguir abordar exatamente tudo. Mas uma das coisas que eu tava com mais sentimento, e foi algo que eu até falei pra você, e assim, de certa forma foi bom que isso não se concretizou, foi que eu achava que esse documentário ia ser meio que um adeus pro Schumacher, sabe? Que a gente já tava tanto tempo sem notícias sobre ele, sobre a família, né? Assim, tipo, eles são muito reservados. Então eu achava que talvez esse documentário, pela forma como eles falaram que ia ser um documentário definitivo sobre a vida dele, a gente ia ter algo assim, tipo, como uma forma de estar se despedindo dele. Tipo, é isso, pessoal. A vida do Schumacher está se encerrando aqui. E eu acho que eu tava esperando mais detalhes, como tinha sido mencionado pela Corina também, falar um pouco mais sobre a vida dele, porque o que eu achei bem interessante na época que divulgaram esse documentário foi que eles falaram que iam mostrar ele como a família via ele, não só como piloto, né? Tipo, que a gente ia ter detalhes mais sobre a vida dele reservada, sobre como era com os filhos, tipo, que eles conseguiram absorver do Schumacher, que a gente como fã ou como público não pôde absorver, né? Então, eu acho que não só você, Dé, mas eu também, e eu acho que, de modo geral, muita gente tava esperando ver algo mais íntimo do Schumacher, porque a gente sabe, ele sempre foi uma pessoa reservada. Claro, a gente não esperava que ia ter, assim, intimidades, assim, escancarada na tela, mas realmente esperava um pouquinho mais dessa intimidade, e o documentário focou realmente mais na carreira dele, né? Não mostrou tanto esse lado. Claro, a gente teve alguns momentos até que os depoimentos dos convidados ali trouxeram um pouquinho dessa intimidade, mas nada tão, assim, novo pra ninguém, né? E daí a gente entra nessa questão do que foi mostrado da carreira dele, porque igual a Débora falou, pô, Michael Schumacher, primeiro heptacampeão, tipo, por enquanto o Hamilton não bateu o título dele, não se sabe se vai bater, se vai ficar a mesma coisa. Então, querendo ou não, o cara fez história, o cara é história da Fórmula 1, ele é muito importante, ele é uma lenda pro esporte, e a gente imagina um tempo mais de tela, né? Até porque 2 horas que são o documentário não é o suficiente para mostrar tudo que foi todos esses anos dele dentro do automobilismo. Então daí eu já puxo isso para você, Dé. Como que você acha que foi a construção de mostrar a carreira do Schumacher dentro da Fórmula 1 no documentário? Bom, eu achei que falharam muito, né? Primeiro que assim, a gente pode dividir esse documentário talvez em 2 partes. Uma primeira parte bem sucedida e uma segunda parte com falhas. Eu acho que a primeira parte ali que a gente tem o começo dele, não mostrou muito ali a época do kart, mas mostrou algumas coisas, né? Eu acho que, pra mim, assim, que leu algumas coisas sobre o Schumacher e tá meio que careca de saber da história dele, eu esperava que talvez o pai dele tivesse conseguido passar um pouco mais pra gente do que foi a vida deles na época do kartódromo, por exemplo, né? Porque o pai dele trabalhou, era caseiro de um kartódromo. O Schumacher começou a correr por conta disso, né? Tipo, eles falam um pouco sobre isso, mas eu achei que faltou ali umas partes. Mas tem ali o começo dele, quando ele entrou na Fórmula 1, né? No GP da Bélgica. Teve também aquele momento ali do início da carreira dele, o primeiro título. Esse começo é uma boa construção. Depois, eu achei que faltou caracterizar melhor os personagens que fizeram parte ali da vida do Schumacher, né, dentro das pistas, e também faltou caracterizar os 7 títulos dele, porque eu tenho a impressão que eles conseguiram mostrar muito bem quem foi o Ayrton Senna nesse documentário. Tipo, eu tenho certeza de quem foi o Senna e de quem foi o Senna pro esporte, o impacto que ele teve pro Schumacher. Mas eu não consegui ver o mesmo impacto que o Schumacher teve pra Fórmula 1, sabe? Então eu divido esse documentário em 2 partes. E essa segunda eu não saí com aquela sensação de que o cara tinha 7 títulos, sabe? Tipo, eu sei porque eu gosto, e muita gente aí que tá escutando o podcast também sabe, mas talvez uma pessoa mais leiga que pega esse documentário não consegue entender a importância que ele teve pro esporte. Não, eu tive essa mesma sensação, e foi muito bem construída toda a década de 90 até do Schumi, e daí eles construíram aquela narrativa de
o quão, assim, anos passaram desde que ele entrou na Ferrari para ele conseguir por fim o primeiro título dele, como a mídia tratou isso, como que foi e tudo mais. E é até interessante porque de ver a construção do Schumacher como piloto trabalhando com a equipe, que o carro não caiu na mão dele sendo uma sensação, né? Pelo contrário, houve uma construção e eu acho muito legal ressaltar isso, principalmente para quem ainda acredita que o Schumacher só sentou lá e dirigiu o carro. Então isso foi legal mostrar. Mas aí tem essa narrativa, igual você falou, foi dividida em duas partes. É até 2000. Depois de 2000, simplesmente é como se a carreira do Schumacher, tipo, não tivesse nada, sabe, pra mostrar. Porque mostrou esse primeiro título com a Ferrari e se esqueceu do resto. Daí eles citam assim, o momento que ele foi heptacampeão. E eu fico, gente, vocês literalmente tacaram na tela assim, foi heptacampeão, como se não fosse nada. E ele literalmente foi o primeiro heptacampeão da Fórmula 1 e foi o primeiro cara que conseguiu bater o Fangio, que foi quem começou aí a Fórmula 1, né? Foi lá no início da Fórmula 1 que o Fangio conseguiu 5 títulos. E desde então ninguém conseguiu bater aquilo. Foi o Schumacher que bateu nos anos 2000 e não mostrou isso, né? Eu acho que fica uma sensação de não mostrou a real grandeza que ele tem, igual você falou. Mostrou muita influência do Senna, como o Senna era visto como um gigante pro esporte e como o Schumacher estava chegando ali para tentar ameaçar ele. Eu quero ressaltar isso também porque eu li muita gente que interpretou que o documentário colocou o Senna muito como vilão e eu não vi isso. Pelo contrário, eu tive a sensação de uma narrativa de tipo, o Senna morreu e daí o Schumacher apareceu. Como se o Schumacher não pudesse ter batido o Senna de frente, sabe? Essa foi a minha interpretação da narrativa e eles super colocaram o Senna como um personagem muito importante. Então eu não vi esse lado de vilania que algumas pessoas viram. Vi gente até falando, nossa, como é que a família Senna processa esse documentário? Eu falei, gente, acho que vocês estão um pouquinho alterados. Não foi isso. Se você não assistiu ainda o documentário, você quer saber, não foi isso. Pelo contrário, eles deram um grande destaque pro que o Senna fez e eu concordo com a Débora, assim. Mostrou tanto isso e se esqueceu também de toda a construção do Schumacher ser o que o Schumacher é, a referência que ele é, né? Sabe o que é interessante? A gente tem aquela hora que o Schumacher fala ali, né, da morte do Senna, e é bem comovente aquilo, ele falar como ele viu, né, aquela morte do Senna e outra. O acidente aconteceu na frente dele, né, então, tipo, ele realmente viu o que aconteceu. E a gente tem algumas cenas depois, ou até uma das coisas que eu achei interessante é que nessa parte mesmo, a gente tem imagens que foram bem melhoradas, né? E a gente tem uma outra visão. Sabe aquela coisa que você já viu tantas vezes, mas você consegue ter uma nova imagem, uma coisa que te deixa mais próximo daquilo? Acho que foi esse acidente do Senna nesse documentário. Mas teve uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, não conseguiram mostrar a grandeza do Schumacher e era uma coisa que era simples. Ano passado a gente teve a entrega do capacete do Schumacher pro Hamilton, sabe? Tipo, era uma coisa... Sabe, era uma imagem que você podia ter pegado assim, colocado 5 segundos, que eu acho que já ia dar um impacto diferente. Foi que nem as poles que o Hamilton conquistou, que a Fórmula 1 fez aquele videozinho, tipo, mostrando um corte de cada pole do cara, pra poder mostrar, tipo, quantas vezes ele fez aquilo e fez muito bem. Tipo, pro Schumacher, se eles não tinham tanto tempo de tela, eu acho que faltou isso, sabe? Mostrar o número de vitórias que o cara teve, tipo, o número de títulos. Isso poderia ser resolvido em pequenos frames, pra poder dar essa sensação pra pessoa que tá assistindo, pelo menos. E não é difícil, né? E daí a gente tá falando mais uma vez de como a Netflix parece, porque a gente tá falando de uma produção Netflix, parece falhar com isso, né? Com Drive to Survive também aí puxando o Hamilton, foi tipo 5 minutos falando de quem foi o campeão da temporada, depois de construir toda uma temporada de série, de fato documental, falando sobre as corridas e tipo, 5 minutos pra quem foi o campeão. E foi exatamente o que eles fizeram aqui, eles tacaram assim, segundos, e mostraram um narrador falando Michael Schumacher é heptacampeão. E também se esquece um pouquinho da parte das pessoas, focou tanto naquilo do Senna, porque era a passagem de bastão entre Senna e Schumacher, né? Falou-se tanto do Senna que eu senti que houve uma ausência também de outras pessoas que competiram com o Schumacher. Daí eu entro na parte de escolhas de depoimento.
Té, o que você achou das escolhas de quem a Netflix chamou aí pra falar sobre a vida do Schumacher? O que você achou dessa escolha? Bom, assim, a família a gente não tem muito o que discordar, né? Eles precisavam estar ali, eu acho que talvez focaram muito na Corina e não trouxeram também tanto os filhos. Então eu acho que essa foi uma escolha ruim, de certa forma. Apesar deles serem mais crianças, assim, tipo, na época que o Schumacher tava no auge, eu acho que também contavam ter um pouco mais de depoimento deles. Mas acho que um dos clássicos aí a gente tá tentando descobrir até agora o que o Mark Webber foi fazer nesse documentário. O que ele tá fazendo ali? Nem ele sabe porque foi chamado, né? Então, ele não sabe realmente o que ele foi fazer nesse documentário, né? Acho que ele tava ali de bobeira e resolveram puxar ele. E aí, no final das contas, tipo, escolheram o Mark Webber, mas a gente não tem nenhum dos dois companheiros brasileiros que ele teve. Tipo, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa. E aí você fica, tipo, quem fez a escolha desses personagens, sabe? Não me cabe. Não tem, né? Eu acho que o Rubinho, principalmente, mas o Massa também, porque a gente sabe muito, o Massa já falou muito isso, o quanto o Schumacher foi importante para a carreira do Massa, né? O quanto, tipo, o Schumacher auxiliou o Massa na carreira dele e até mesmo quando o Massa entrou na Ferrari. Então, ficou a ausência, né? E daí a gente tem a presença, por exemplo, do Mark Webber, que ninguém sabe por quê. E daí a gente tem, por exemplo, a presença do Sebastian Vettel, que foi alguém que, de fato, foi... né, tem o Schumacher em grande estima e tudo mais como ídolo maior da vida dele. E ele fala, tipo, 5 segundos. Sério. Eu fiquei o documentário todo esperando quando que o Vettel vai entrar. E quando ele entrou, tipo, ele é meu herói. E acabou. Então, o Vettel... Assim, primeiro que tem uma fala só do Vettel. Segundo que, tipo, o Vettel, ele sempre falou, né, que... o Schumacher e o Michael Jordan, tipo, eram os Michaels da vida dele, né? Então, tipo, eu acho que essa era uma fala que, sei lá, poderiam pelo menos ter pedido pra ele poder emular de novo, que era algo que ele falava bastante. Mas, tipo, o Schumacher teve todo o papel na carreira do Vettel, né? Fora o auxílio que o Schumacher deu pra ele, às vezes que eles participaram de outras competições juntas, tipo, aquela foto... Gente, é aquela foto que tá no Google, sabe? Tipo, era só a pessoa que tava editando dar um Google e tentar explorar um pouco mais do Vettel, pegar aquela foto que tem do Vettel criancinha vendo o Schumacher, sabe? Tipo, faltou também mostrar, tipo, por que Sebastian Vettel está aqui? Tipo, não é só porque ele é um alemão. Tipo, tem toda uma construção. E o Vettel também, ele ficou muito impactado quando o Schumacher sofreu o acidente, né? Que ele não pôde mais aparecer, né, aí pra gente, que a gente não tem muita ideia de como ele tá. Eu acho que, assim, falhou demais, enquanto o Mark Webber é um cara que tem várias aparições no documentário, e ele faz meio que aquele papel do Will Buxton no Drive to Survive, sabe? Tipo, aparece pra poder puxar uma coisa polêmica, uma coisa que precisa de um destaque, que às vezes nem precisava tanto de destaque assim, sabe? Tipo, poderiam ter construído essa narrativa do Webber com outros personagens. Exato. Não precisava da presença dele ali em si, né? E eu achei interessante, foi algo que a gente até tava conversando em paralelo aqui ao podcast, a presença de, por exemplo, do Damon Hill, né? Eu não imaginava que eles iam chamar, eu pensei, não vão chamar, porque tem todas as polêmicas envolvendo as batalhas deles e tal. Até, cara, Damon Hill, eu acho que é alguém que fala abertamente que não gosta do Schumacher. Então, eu achei interessante trazer ele ali, né? Falar um pouquinho daquilo, mas daí a gente vai pro outro lado. Tipo, você tá mostrando aqui um lado que realmente fez a carreira do Schumacher, que foi esse duelo, mas você deixou de mostrar vários duelos que foram, tipo, muito triunfais lá dos anos 2000. Então, você fica meio desequilibrado, né? Nessa parte que a gente tem o Hill e também o Mika Hakkinen, a gente tem praticamente uma análise dos acidentes, né? Tipo, eu tava me sentindo naquela análise dos vídeos que a gente tá tendo do Lewis Hamilton e do Max Verstappen, sabe? Que o pessoal vai selecionando frames pra poder tentar mostrar de quem que é a culpa. E, tipo, todo mundo já sabe o que aconteceu, sabe? Todo mundo já tem ideia do que passou pela cabeça do Schumacher. Tipo, aquilo ali não era uma novidade. Então, realmente, tipo, eu acho que era interessante mostrar essas pessoas, até pra poder mostrar esse lado vilão que muitos têm do Schumacher, né? Que o pessoal,
acho que muita gente talvez vai se identificar aí, que muita gente chamava ele de Dig Vigarista, né? Então, acho que foi legal trazer esses personagens, mas faltou realmente, como você falou. O pessoal dos anos 2000 foi completamente esquecido. E daí a gente fica nisso de... é muito bom a Netflix, né? Tá trazendo aí bastante conteúdo, seja produção dela, ou ela tá comprando pra pôr no catálogo dela sobre automobilismo, mas é algo que eu vi muita gente pontuando, e eu também concordo, que também tem uma falha, assim, de estrutura, que eles estão falando de algo, e eles estão mostrando imagem de outra coisa. Isso aconteceu muito em Drive to Survive, tipo, você tá falando do GP de Monza e tá mostrando imagem do GP da Rússia. Eu acho que aqui também aconteceu, e principalmente nos momentos que o Mika tava falando, né? Então mostra, por exemplo, porque eles tinham... Isso a gente vai lembrar que o Mika e o Schumacher, eles tinham uma relação, assim, que era, óbvio, rivais em pista, sim, mas a gente sabe que fora da pista eles tinham uma relação de respeito muito grande. E daí você mostra, por exemplo, eles em duelo e tal. E daí eles mostram uma cena, que é uma cena pra mim que é icônica, que é uma ultrapassagem que o Mika fez em cima do Schumacher. E o Schumacher pergunta, cara, como que você fez isso? E ele mostra, assim, com as mãos, como ele fez. E a narrativa que tá mostrando, o que eles estão falando, é exatamente dos duelos e batidas que eles tiveram. Então dá a impressão que, na realidade, os dois estão discutindo, sabe? Gente, eu sei o que tá acontecendo, mas, tipo, e as pessoas que não sabem? Na realidade, o Mika tava querendo mostrar pro Schumacher o que ele fez, como que foi que ele fez aquela ultrapassagem e tal. Então eu acho que isso aí é outro ponto que falha bastante nas produções da Netflix. É eles narrarem algo e mostrarem outra coisa. Não, fora isso, acho que ficou muito clássico o final ali, que eles mostram uma volta que é o Rubinho, né? Não é nem o Schumacher. Tipo, eu vi muita gente comentando sobre isso. Exato. Aquela parte do estagiário que acabou editando, né? Eu acho que é uma coisa que peca realmente. Tipo, é legal a gente ter conteúdos de automobilismo, mas falta um pouco depois no pós-produção, né? Eu acho que quem lida muito com isso, ou quem se liga muito nessas coisas de audiovisual, né? Sabe que ser casal, que a pessoa tá falando com imagens é muito importante, porque acaba enriquecendo a sua narrativa. Mas eu acho que tem essas coisas que a Netflix acaba fazendo, né? Distorcendo alguns fatos. Tipo, a sensação que eu tive, como você falou do Mika, né? Que eles tinham uma relação boa fora das pistas e tudo. No documentário não parece. Tipo, como eles estão analisando e tem realmente essa cena que você falou, tipo, dá uma impressão de que eles eram, assim, extremamente rivais. Um suportava olhar pra cara do outro. E eles constroem uma coisa que não é real. Então é preocupante. Tipo, a gente sabe que a história do Schumacher já foi contada várias vezes, assim, em sites, em textos, em anuários. Tipo, sempre tem alguém que relembra feitos, né? Até mais agora, porque a gente tá vendo que o Hamilton tá muito nessa de quebrou muitos números que o Schumacher tinha que a gente achava que eram inquebráveis, né? Mas eu acho que nisso o documentário falhou, porque quem não é tão ligado a isso, ou quem não sabe muito dos detalhes, tipo, vai comprar uma trama que não é real, né? Não, exatamente. E a gente tá falando de um personagem que, de certa forma, é polêmico, no sentido de, para algumas pessoas, sempre foi apresentado um tipo de pessoa e para outras outro. Como explicar? Aqui no Brasil a gente sabe como que sempre foi mostrado o Schumacher de uma maneira negativa, principalmente por todas as questões com o Rubinho. Ao contrário, por exemplo, na Alemanha, onde ele é de fato um herói, em outros países assim. Então você trabalhar com esse personagem, existem esses cuidados. E realmente eu concordo com a Débora nessa parte de não mostrar essa amizade que tem com o Mika, que a gente, como fã de automobilismo e que acompanha, sabe disso, conhece isso. A gente também tá com uma grande leva de fãs mais novos chegando que não pegaram o Schumacher. Então tem aquilo de quem contou sobre o Schumacher pra eles? É uma pessoa que foi levada mediaticamente pra achar ele uma pessoa negativa ou não. Então já tem essa construção. Então, pra você apresentar para essas pessoas, principalmente pensando que esse documentário tem apoio da família dele, né? A família dele tá ali. A própria Corina falou que queria mostrar um Schumacher diferente para as pessoas.
E eu, que acompanho Fórmula 1, conheço a história do Schumacher não tão bem quanto a Débora, mas eu consegui pegar uns lances assim que eu gostei, que foi isso que eu falei, da construção que ele teve junto com a equipe da Ferrari de trabalhar para construir aquela Ferrari que foi imbatível por tantos anos. Eu consegui pegar isso de forma, né? Pra mim passou isso, mas talvez pra uma pessoa leiga e tal, não ficou tão claro. E ao mesmo tempo, a gente tá falando aqui de recordes que ninguém pensou que iam ser batidos. Foi batido? Beleza, foi batido. Mas quando aconteceu, ninguém pensou. E também não trouxe essa grandeza com imagens. Se não foi de forma narrativa, também não foi com imagens, como a Débora ali falou, né? A questão de, podiam fazer um compilado, assim, bem louco de quantas corridas ele ganhou e como, era um disparate de quantas corridas ele ganhou pro segundo colocado de mais corridas que tinha na história da Fórmula 1, né? Realmente acho que falhou nisso e foi um cuidado que eles não tiveram com uma figura que eu acho que tem que ter cuidado. É uma figura que, por mais que seja, vamos dizer, o Schumacher sempre foi reservado, mas a gente tá tratando de um documentário que mostrou, 90% do documentário é sobre a carreira do cara. Então, é um cara que a carreira foi muito pública, então você dá um Google, é fácil de você achar qualquer coisa, né? Eu não sei o que eles fizeram construir, eles trouxeram até narradores, jornalistas da Alemanha, né, pra fazer, então eles tivessem cuidado de pelo menos trazer alguém que, pessoas que fossem do país do cara e tal, mas pareceu que não adiantou muito, assim, não sei apontar o erro de quem que foi, mas acho que foi a construção geral, não sei quanto de trabalho bruto talvez eles tivessem, e falhou nisso aí na hora da edição final, né, igual você falou. Eu acho que é bem complicado quando você faz um documentário, como você falou, né? Você selecionar as pessoas que vão estar ali para poder fazer a narrativa daquela história, ainda mais quando eles estão trabalhando com um personagem que é muito polêmico. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando essa geração que veio agora, muito porque começou a assistir o Drive to Survive, ou essa geração que a gente tá vendo, porque obviamente a Fórmula 1 está se atualizando, a gente está tendo um grid que está mudando, que está tendo a chegada de pilotos mais novos, então essas pessoas que são mais novas, que a gente também começa a se identificar, e a gente tá falando assim, eu e a Rafa, a gente passou dos 25 anos, né? A gente ainda não tem 30, mas a gente tá nessa linha, mas a gente sabe que tem gente que tem 14, 15 anos que tá assistindo Fórmula 1 agora, tá se identificando no esporte por conta de um Lando Norris, desse pessoal mais novo, Charles Leclerc. Mas depois que eu terminei de assistir o documentário, eu fiquei com aquela sensação e uma pergunta na minha cabeça, talvez essa geração faça. Por que contaram a história do Schumacher e não contaram a história de outro piloto? Porque a gente não consegue entender a grandeza que ele tem, por que eles estão contando a história desse cara, mas, assim, não faz muito sentido depois que você não consegue retratar o que foram os 7 títulos dele. Uma das coisas que eu gostei muito foi aquela parte ali que a Ferrari ficou com dúvida se deveria ter permanecido com o Schumacher ou se deveria trocar pro Mika Häkkinen por conta da demora que o Schumacher teve para poder entregar os títulos, né, e para poder entregar realmente resultados com a Ferrari. Uma das pessoas que poderia ter contado muito bem e ter falado sobre isso era o Vettel, sabe? O Vettel acabou de passar por isso. Ele chegou na Ferrari com o mesmo sentimento que a Ferrari tinha de ter um Schumacher e de ser o alemão que ia trazer resultados para a Ferrari, e foi chutado porque a Ferrari não teve a mesma paciência que teve com o Schumacher. Então, por que a Ferrari teve essa paciência com o Schumacher naquela época? Se eles tinham a opção de ter escolhido outro piloto, sabe? O que foi pra própria Itália, né? Porque eles falam da grandeza que a Ferrari tem, mas eu acho que também pra muita gente que chegou agora na Fórmula 1, eu vejo que algumas pessoas não entendem a grandeza que a Ferrari tem, o que é esse nome Ferrari, o que é a história da Ferrari. Então tem várias coisas assim que deixam umas pontas soltas que eu fico me questionando isso, por que contaram a história do Schumacher e não contaram a história de outro piloto? Porque acho que essa deve ser a pergunta que algumas pessoas mais novas que a gente deve ter se feito. Eu acho que você pegou em um ponto muito bom. Você vai começar um documentário, começar a contar a história de alguém e você tem que se perguntar, por que eu vou contar? Por que é interessante contar a história dessa pessoa?
E daí você faz todo o projeto, no final você vê o projeto, você se pergunta, isso respondeu a minha pergunta? Eu acho que esse documentário de Schumacher não respondeu essa pergunta, porque assim, não mostrou tudo que podia mostrar e fica aquela sensação de, pô, eu terminei, eu me emocionei muito, e a gente vai logo entrar nesse ponto, eu me emocionei muito com o documentário, mas eu terminei também com aquela sensação de, poxa, espero que façam outro documentário em outro momento, porque não foi suficiente. Eu fiquei com a mesma sensação, assim, tipo, como eles tinham vendido o documentário como um documentário definitivo sobre a vida do Schumacher, acho que não, gente, podem se animar aí pra poder fazer outro documentário e realmente contar a história do Schumacher. Eu acho que é um cara que nem precisava ser um documentário, sabe? Uma série ia ser interessante. Ou talvez um estilo de documentário mais parecido com o que foi o da Williams, que contou, né, a história do Frank Williams e da esposa dele. Tipo, ali a gente tem uma outra dimensão do que foi o acidente do Frank Williams. Tipo, a gente entende a importância do Frank Williams e da Williams em si pro campeonato de Fórmula 1, mas a gente, talvez nesse documentário, não entendeu a importância do Schumacher e da Ferrari também pra Fórmula 1, porque falar de Schumacher é também falar sobre a Ferrari, né? E eu tô com você, Rafa. Eu espero que em outro momento a gente tenha um outro documentário aí, uma série, alguma coisa, alguém que consiga explorar mais desse personagem. A gente terminou agora o documentário e já quer outro, né? Por favor, vamos fazer outro. Mas entrando na parte então que por fim que tava todo mundo querendo, meu Deus, a galera tava sonhando alto de que ia ter detalhes sobre como tá o Schumacher aí. Já vai fazer 9 anos. Acidente, meu Deus, é muito tempo. E daí a gente teve assim os momentos finais, foram os momentos assim pra dar um pouquinho de abertura sobre isso, porque falar da vida dele não tem como não citar o acidente que aconteceu em 2013, né? E o estado que ele tá agora, principalmente em vista que o Mick Schumacher, o filho dele, tá tão em evidência, já que ele entrou na Fórmula 1 esse ano. E daí eles deram abertura disso pra família falar, né? Como a Dé falou, a Corina desde o início teve muito destaque, mas foi só lá pro final, quando foi falar dessa parte mais, né, interna e até sofrida, assim, vamos dizer, colocar nos filhos dele. E nossa, me doeu, assim, eu acho que o depoimento do Mick Schumacher foi o mais realista. A minha percepção, a percepção que eu tive, eu até conversei com a Débora, porque a gente tá fazendo esse podcast, mas a gente conversou muito sobre o documentário depois que a gente terminou de ver. E eu senti que a Corina é alguém que tem muita esperança. É alguém que tá mantendo ali, que fala, ai, mas ele tá aqui com a gente e tal. E ao mesmo tempo que a gente teve um paralelo com o depoimento do Mick Schumacher, que me parece que é totalmente ao contrário, assim. Que a situação que o Schumacher tá agora é uma situação muito triste, que eles não têm qualquer tipo de retorno do Schumacher. O Schumacher, talvez, eles não falam, tá, gente? Quem não assistiu ainda não sabe, eles não falam qual é a situação real do Schumacher, o que tá acontecendo. Mas pelo depoimento do Mick, a gente sente que, sim, o Schumacher não tá dando nenhum retorno, no sentido de ter uma consciência e poder mostrar pra eles que ele tá entendendo algo. Então a gente tem um lado a Corina, que parece estar super esperançosa, parece que o Schumacher tá ali, tá super bem, tá com eles, ao mesmo tempo que a gente tem as crianças que já estão adultas. As crianças ali, o Mick Schumacher e a filha dele falando sobre de um jeito totalmente diferente da mãe, né? E eles mesmos tiveram menos tempo com o Schumacher, eu acho. Tem uma parte ali que o Mick fala sobre criar memórias, né? E que ele vive com as mesmas memórias sempre, e que é super injusto isso, dele não poder criar novas memórias com o pai dele. Nossa, na hora que ele falou isso, gente, eu comecei a soluçar, porque eu falei, cara, que injusto o menino tá na Fórmula 1, ser filho do Michael Schumacher, uma das maiores estrelas, se não ainda a maior estrela da Fórmula 1, e ele não ter esse apoio do pai, né? Eu acho que esse momento foi um momento realmente reservado, assim, pra gente entender a situação que o Schumacher tá agora. Como que você se sentiu, né, vendo tudo isso? Ai, Rafa, eu me senti assim, com o coração quebrado, sabe? Porque era uma das coisas que eu tava temendo mais, assim, tipo... Porque, obviamente, a gente tem muita essa gana de querer saber como é que ele tá. Eu acho que todo mundo que gosta dele também carrega esse sentimento de esperança, que você tem uma recuperação, que você possa voltar a ser quem você era. A gente sabe que essas coisas dificilmente vão acontecer.
pra quem tá escutando o podcast, minha mãe teve esclerose múltipla, que eu sei que é completamente diferente do que o Schumacher tá passando, mas foi uma pessoa que ficou na cama por cerca de 7 anos, mais ou menos, mas os piores anos foram os últimos 3 anos de vida dela. E, assim, a minha mãe ainda conversava com a gente, ela podia interagir. E aí, da forma como o Mickey fala, tipo, parece que não, sabe? Que ele não consegue nem falar pro pai o que ele tá passando no fim de semana e ter um feedback, né? Tipo, falar, sei lá, tipo, o Mikael ter como expressar pra ele, contar alguma coisa, tipo, dar alguma dica pra ele. Essa coisa de você criar novas memórias com alguém que você gosta muito é uma coisa muito pesada, né? Porque é um menino novo, sabe? Tipo, quando eu vi ele falando isso, eu me coloquei no lugar dele porque eu passei por algo muito parecido. E eu acho que quem não passou, ainda assim, consegue entender, como você falou, né, Rafa? Você quer criar novas histórias com pessoas que você gosta, né? E eu acho que a Corina, ela tentou ser muito enigmática. Em alguns momentos parece que ele tá bem, em outros momentos parece que ele não tá tão bem. Tem alguns momentos que parece que ele tá super bem, ele só não aparece pra mídia. Mas a gente sabe que a situação do acidente dele, pelo tempo que passou, as esperanças são bem pequenas, né? São bem baixas. Eu acho que a gente queria ter uma resposta, mas provavelmente a gente nunca vai ter, porque a família sempre foi muito fechada, tanto quanto quando o Schumacher tava bem, tava correndo, era aquele cara. E hoje a situação dele também fez a família se fechar muito, tanto que a Corina fala, né? Hoje eles estão preservando ele. E muita gente acho que já nem tem tanto contato assim com a família, né? Não tem visita, essas coisas. Acho que a gente não teve a resposta que queríamos e o pouco que teve não é nada animador, então é muito triste, sabe? Ver que o cara de uma magnitude que ele teve e das coisas que ele conquistou, tipo, aconteceu isso. É estranho porque a gente pensar que um cara que dirige um carro a 300 km por hora, que poderia ter sofrido inúmeros acidentes, que a gente sabe que a época que ele corria de Fórmula 1, a Fórmula 1 já tinha passado por muito avanço tecnológico, né? Mas como você colocou num dos últimos textos seu, tipo, hoje a gente tem aquela falsa sensação de que tá tudo muito bem na Fórmula 1 e na realidade não tá, porque ainda acidentes podem acontecer, fatalidades podem acontecer quando um cara entra num carro desse. E aconteceu justamente em outro momento da vida dele, quando ele tava, tipo, já tinha se desapegado do esporte, né? Eu não sei. Eu queria que ele estivesse bem, mas eu sei que não, e apesar das poucas respostas, é muito doloroso saber a situação que ele tá passando hoje em dia. Então, isso que a Débora falou total, assim, não tem uma resposta, não tem alguém afirmando, a gente tá realmente interpretando por tudo que eles trazem ali nos depoimentos deles, e só que não parece ser bom, entende? Então, parece assim, a gente em off de novo tava falando que dá a sensação que agora é só esperar, entende? A gente tá esperando a notícia de em algum momento a gente vai acordar e vai ter a notícia que o Schumacher morreu. Assim, é essa sensação que me passou quando todos aqueles depoimentos aconteceram. E, gente, que coisa triste. Pra mim, assim, vai lembrar que o acidente foi em 2013, quando eles foram acidente, quem era o campeão era o Vettel. O Hamilton tinha 1 título, o Hamilton agora tem 7. Então é muita coisa assim que se passou e que vários momentos assim, eu acompanhando esses 7 anos aí, esses 7 anos não, mais de 7 anos, né? Esses quase 9 anos aí de acidente, e em alguns momentos eu até me coloco, nossa, imagine o Schumacher aqui, imagine a presença dele. Porque é isso, o depoimento o documentário não trouxe a importância do Schumacher, mas a gente aqui que é fã de automobilismo sabe a importância dele, sabe o quanto o ambiente do paddock em si, o ambiente de todas as conquistas que o Hamilton teve, até das dificuldades que o Vettel enfrentou na Ferrari. Eu fico imaginando se o Schumacher tivesse aqui, a entrada do Mick na Fórmula 1, tudo isso seria diferente com o Schumacher.
Então, é realmente algo que é uma perda que a gente não teve 100% ainda, porque ele tá aí, mas que a gente sabe que não é uma presença 100%. Que não é palpável, então, a gente vê... exato. Então, a gente acaba vendo toda essa história incrível que ele tem de carreira e vê de um jeito, assim, injusto. Eu acho que teve um momento que a Corina até eu considerei o discurso dela bem empático, assim, porque ela falou que depois daquilo, eles pensaram, por que com a gente? Por que isso com a gente? Daí ela fala, mas depois a gente começa a pensar, por que isso acontece com tantas pessoas? Porque, de fato, acontece com muita gente. E a gente tem um impacto maior, óbvio, porque o Schumacher é uma figura pública, né? Então é realmente uma dor que eu acho que eles acabam compartilhando com várias outras pessoas e até com a gente que acompanha automobilismo. A Débora aí que tem uma referência da própria vida dela com a mãe dela, então ela entende também, por exemplo, muito mais a dor do Mick do que eu entendo. Então, se eu sentir a dor, imagine ela. Então, foi um final muito triste, que era necessário, a gente precisava saber realmente como... Eu acho que a gente queria que eles também pudessem interagir com a gente, né? Pudessem mostrar a dor deles pra gente, porque é uma dor, né? A gente vê o Mick bem no paddock, ele evita falar sobre tudo isso, mas a gente sabe como tá. E depois do depoimento dele ficou claro, né? Que ele disse que ele queria tudo que tem na vida dele pra ter o pai dele de volta, poder ter uma conversa com o pai dele de volta. E, gente, isso é muito profundo, assim. Então, eu acho que nessa parte, obviamente, não é escolha da produção, mas a escolha da família ser reservada ainda e não falar. Mas eu acho que eles conseguiram dialogar bem toda essa dor que eles estão sentindo, e eu achei importante mostrar. Achei importante porque o cara tem muitos fãs, é muita gente que sente falta dele, é muita gente que quer saber dele. Então eu achei importante mostrar isso, não focar, claro, mostrar toda a grandeza dele, o que, como a gente tá falando, não foi mostrada completamente, mas mostrar a grandeza dele no esporte, mas também ver que ele era uma pessoa e que, infelizmente, ele passou por toda essa situação, né? Com certeza, Rafa. Eu acho que era um dos pontos, assim, que o documentário não tinha como fugir de abordar, porque, obviamente, foi um ponto que aconteceu depois do encerramento da carreira dele nas pistas, mas era uma figura que era muito importante, assim, tipo, que a gente realmente estava acompanhando, né? E acompanha até hoje. E sempre é isso, né? A gente sempre fica se perguntando qual vai ser o dia ou quando vão anunciar que ele faleceu, ou quem sabe, não, uma melhora, eu não sei. É muito complicado. O Mick Schumacher, ele tem... já é meio que estabelecido pra ninguém ficar perguntando sobre o pai dele, né, no paddock, essas coisas. Acho que é complicado até de falar dessa situação, então também, dentre todos esses anos que a gente passou sem saber absolutamente nada e com muita especulação, foi interessante o documentário vir aí pra poder dar alguma direção do que tá acontecendo, e acho que deles também terem a oportunidade de compartilhar essa dor, como você falou, mas a gente fica aí tentando... É aquela coisa, né? A gente teve algumas respostas que não foram tão respostas e agora a gente fica se questionando como é que vai ser daqui pra frente, ou quais notícias que a gente pode ter, o que a gente pode esperar. Isso vai ser uma pergunta que vamos se fazer ainda por algum tempo, né? Com certeza, mas então, pra finalizar, assim, de todo esse apanhado que a gente fez, a gente apontou vários pontos aí, até uns bons, outros ruins. Eu acho que a narrativa ali dos anos 90 foi espetacular, as imagens que eles têm de arquivo são incríveis, a parte da juventude do Schumacher foi bem legal também, mas de modo geral, qual foi a sua conclusão, assim, pra produção? Você terminou ali o documentário, refletiu um pouquinho, o que você achou de modo geral? Você gostou, não gostou, gostou, mas podia ser melhor? Como que foi? Bom, Rafa, eu vou dar um ponto positivo pra uma coisa do documentário, que foi o que você acabou de falar agora, das imagens de arquivo. Nossa, tem imagem de arquivo muito interessante, e é uma das coisas que eu sempre fico me perguntando quando tem uma nova produção de automobilismo, é a quantidade de imagens que a Fórmula 1 deve ter no seu banco de dados, e a gente nem tem noção, assim, das coisas que eles têm guardado. É muita coisa, é muita história, né?
já passaram de 70 anos, então obviamente a gente sabe que tem muita coisa. E eu fico feliz quando a gente tem a oportunidade de ver algumas cenas. Foi uma das coisas que eu vi o pessoal também falando, e não tinha tantas cenas novas, né? Essas da época que ele correu, tudo. Mas acho que uma que me marcou muito foi aqueles testes que ele fez à noite, que ele dando várias voltas e mostrando quanto que ele era um piloto dedicado. Então, assim, nessa parte de fã e de ter conseguido mostrar um pouco da dedicação que o Schumacher tinha e desse cara tão aguerrido que ele foi, nossa, um ponto muito positivo pro documentário. Mas a gente já falou sobre os problemas que a gente enxergou, então não me satisfez como fã, como a pessoa que gosta muito. Obviamente que, assim, é aquele documentário que em alguns momentos eu vou querer revisitar, porque eu quero rever essas imagens do Schumacher, esse compilado de imagens que, aliás, estão muito boas, porque muitas foram melhoradas para poder tentar trazer essa sensação que a gente tem hoje, né? Não é aquela imagem cortada, quadradona, que era para as TVs de tubo. Tipo, eles conseguiram estender as imagens e não perdeu a qualidade. Aliás, trouxe muito mais qualidade. Então eu, como fã, vou querer... E o som do motor, maravilhoso. Nossa, perfeito. Por favor, Fórmula 1, vamos abandonar essa ideia de híbrido e trazer aqueles motores de volta. Fica aí mais um pedido pra você. Mas eu vou querer revisitar o documentário, mas obviamente já com todas essas ressalvas que a gente fez. Não é definitivo pra mim. Eu espero que a gente tenha uma oportunidade de em outro momento essa história ser contada novamente. Eu concordo com a Débora. Tem cenas com certeza que eu veria com certeza o documentário de novo. Eu acho, primeiro, eu reveria com certeza. E eu acho que é um arquivo muito legal, assim, um arquivo muito legal pra ter e tudo mais. Tem um início, assim, de construção incrível e que depois se perdeu, como a gente falou, porque parece que faltou tempo, faltou verba, faltou sei lá o quê. Ter disposição também, talvez. Mas gostei, mas poderia ser melhor. E é aquilo que a gente tava falando. Terminamos pensando, tomara que faça um outro de novo. Mas gostei, acho que é legal, é um a mais. É igual quando você tem um monte de biografia da mesma pessoa e tal. Tem a autobiografia da pessoa e tem várias outras biografias. São várias visões. E sempre acrescenta. Então eu pego esse documentário dessa forma também. É mais um acréscimo às histórias que tem-se pra contar do Schumacher. Mas eu gostaria que no futuro fizessem algo maior. Uma extensão, mais detalhes, construção melhor, trazer outros depoimentos. E também talvez não se perder só no filme documental, né? Talvez fazer uma série, de fato, igual a Débora trouxe ali o exemplo da Williams, né? E talvez também sair da plataforma Netflix e tentar em outro lugar. Outro tipo de produção, talvez. A Netflix, como eu falei lá no início, muito importante ela estar trazendo aí e exaltando o automobilismo e tudo mais. Mas também tentar em outras plataformas, talvez essas outras plataformas consigam trabalhar melhor nessa parte de edição final. Mas é interessante, foi legal de ver, não terminei pensando, nossa, que perca de tempo. Pelo contrário, notei vários pontos. Outra coisa que eu não trouxe aqui, que eu até ia falar pra Débora, porque eu não sei se ela sabia, porque ela é que é a fã e ela que sabe mais do que eu. Mas eu achei muito legal como eles trouxeram a parte de como ele percebeu que a volta dele, o retorno dele pra Fórmula 1, tipo, não fazia mais sentido. Porque ele tava sentindo falta da família, né? Ele tava indo lá, tudo bem, fazendo o papel dele de piloto experiente na Mercedes, também o papel de alemão dentro de uma equipe alemã que estava retornando à Fórmula 1. Então foi muito importante essa parte de visibilidade. Mas, tipo, ele já tinha parado, né? Ele já tinha decidido parar, ele retornou pra isso. Mas foi muito legal, então, ver o depoimento das pessoas falando dele, de como ele se expressou, assim, falando, nossa, cara, por que eu tô em pista ainda, sabe? Eu queria estar com a minha família, queria estar curtindo as coisas, né? Não preciso estar aqui. Então, eu achei muito legal a forma, tipo, o pensamento dele de, eu não tô mais feliz estando em pista, né? Você fica toda vez, você acha que eles vão amar aquilo pra sempre porque eles fizeram aquilo a vida toda, mas também cansa. Eu achei legal, esse foi um ponto, assim, íntimo, assim, do Schumacher, de decisão que eu não conhecia e que eu achei legal trazer.
Eu fiquei surpresa com essa parte, Rafa. Eu não esperava que iam colocar, até porque a gente tem, acho que, essa visão que você falou, né? Do piloto sempre querer correr, dele sempre querer estar na Fórmula 1. A gente tem aí Fernando Alonso, né? Que é o maior exemplo do cara que... O exemplo que aposentou, voltou, mas tá bem louco, né? Então, super apaixonado pelo esporte, tipo, quer ficar nesse esporte. Acho que um outro depoimento que... fugindo do documentário, mas só pra poder contextualizar, que é o do Daniel Ricciardo, né? Que ele acabou de ganhar em Monza, né? E ele falou que teve um momento que ele parou de amar a Fórmula 1 e que ele também considera que a vida dele é muito mais do que só o esporte, né? E aí a gente teve, tipo, a visão do cara que ganhou 7 títulos, que, tipo, Nossa, a gente pode falar dos acréscimos que ele fez pra Mercedes, tanto que acho que um dos pontos pra Mercedes ser o que é hoje, teve que passar por essa parte em que o Schumacher teve ali, com o Rosberg, e depois da chegada do Hamilton, tipo, é toda uma construção para o que se tornou a Mercedes hoje, mas, tipo, mesmo o cara voltando, correndo o período que ele correu ali, ele, tipo, eu quero minha família, sabe? Nem sei o que eu tô fazendo mais aqui, tipo... É muito doido, né? E a gente, como fã, a gente quer que o cara permaneça também, né? Dependendo de quem é, a gente quer que... Fique pra sempre, né? Eu gostei dessa parte e principalmente desse momento das imagens que tem dele com a família, porque faz todo sentido, sabe? Tipo, putz, eu conquistei muita coisa na Fórmula 1, mas a minha família também é mais importante e talvez é tão importante quanto, porque se não fosse eles eu não ia ter tido o suporte que eu tive pra poder correr até hoje, né? Tipo, é muito doido, mas eu gostei, eu fiquei impressionada a forma como eles conseguiram contar isso e conduzir essa história. Então, a gente chega à conclusão, é claro, que, tipo, teve momentos muito legais do documentário, teve coisa, assim, nova, teve uns lados, assim, que a gente viu e que eles trouxeram que foi muito legal. Então, realmente é uma produção que teve a sua dedicação, teve os seus bons momentos, assim, de que a gente relembrou coisas pra quem já viveu aquilo, pra quem já tinha assistido ou sabia, e que a gente viu pessoas, né, de nome grande ali comentando sobre a vida do Schumacher. Então a gente vê quantas pessoas que até hoje estão no cenário da Fórmula 1 e que estavam com o Schumacher naquela época. Então é bem legal, eles construíram coisas legais, mas realmente eu acho que esse foi o ponto que falhou, né? Eles não conseguiram realmente passar a grandeza do cara pro esporte de modo geral, assim, pela lenda que ele é e tudo mais. Acho que foi só isso que faltou e que daí a gente espera que, sabe, numa próxima produção fazerem isso. Mas, tem mais alguma coisa que você queira comentar antes de encerrarmos? Não, Rafa, eu acho que a gente conseguiu abordar bem e fica essa mensagem aí. Quem não viu ainda, assista, acho que vale a pena. Ou em algum momento aí passe para poder revisitar o documentário, até porque a gente precisa também mostrar, acho que, pra plataforma que não que a gente gostou da produção em si, mas que a gente também quer ver outras coisas de automobilismo. Acho que isso acaba influenciando em outras produções, mas é como a Rafa falou, talvez que a Fórmula 1 também seja abordada por outras plataformas. A Amazon também faz, acho que, um bom trabalho em tentar mostrar o automobilismo, então vale a pena também. Fica aí a dica pra quem não sabe, mas tem uma série do Fernando Alonso lá na Amazon, também teve a da McLaren. São outras visões que a gente tem do automobilismo e pra quem gosta vale muito a pena, mas acho que esse é o recado e muito obrigada pelo convite, por ter participado. Eu fiquei muito feliz de vir aqui para poder falar sobre o documentário, apesar das ressalvas que a gente tem para poder fazer sobre ele. Obrigada, Dé. Na realidade, a gente adora, né? Pode mandar quanto conteúdo quiser de automobilismo que a gente vai estar consumindo aqui. A gente vai criticar depois? Vai, mas a gente vai estar assistindo com certeza dentro do Ibope. E se alguém reclamar lá no Twitter da Netflix, a gente vai atacar, tá bom? Porque se sua série foi cancelada, meus queridos, não vem reclamar que tem série de Fórmula 1, não, porque a gente não deixa cancelar aqui, não, porque a gente assiste. A gente assiste. Mas A gente assiste, a gente reclama, mas a gente interage. Exato, a gente dá Ibope pra eles dar dinheiro, é isso que importa. Pra eles, é claro. Débora, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Você vai voltar outras vezes aqui no Fototalks. Tem muitas coisas ainda pra gente falar. Mas, por favor, fale aí pra galera onde você pode ser encontrada. O conteúdo da Débora é fantástico, de primeira mão. Então, escutem com atenção.
para vocês poderem anotar aí e irem atrás depois. Bom, Rafa, muito obrigada pelo convite. Ivan, que edita este podcast, também muito obrigada por me receber mais uma vez aqui no Punta Talks. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter eu sou a The Flowers. Eu faço parte do Boletim do Paddock, então a gente tem lives lá que a Rafa também tá sempre participando, é uma membra lá do BP. Então, conheçam lá o Boletim do Paddock, o site, o YouTube também. Eu tô gravando alguns vídeos lá, tirando dúvidas sobre Fórmula 1 e também sobre outras categorias. Então é só ir lá no canal e pedir pra eu poder trazer algum assunto que eu venho e respondo pra vocês. E muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Pessoal que escuta o Punta Talks, passe por lá e conheça o meu trabalho também. É isso aí, gente. Se inscrevam lá no Boletim do Paddock, porque se chegar aos 2.000 inscritos, a gente vai ter shoe e já tem até sapato escolhido pelo Rubens. Então, deixem lá sua inscrição. E é claro, vocês também podem me encontrar, né, na Garota DF1 em todas as redes sociais e pelo site garotadf1.com.br, e também acompanhar o Punta Talks no YouTube. Vocês também podem se inscrever, e no Twitter. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Espero que, se vocês não assistiram o documentário, vão lá assistir, vão conferir, vão realmente dar o Ibope, dar esse retorno, porque eu acho que você dar retorno para a parte da produção também muda muito, é interessante para eles saber. E se você já assistiu, comenta aí com a gente o que você achou, se você concorda com a gente, se acha que a gente só falou besteira. Pode dar aí a opinião de vocês. Um beijão e até a próxima. Você escutou Punta Talks.